Entre aspas, The Last of Us é uma série de zumbi. Esse episódio veio com os dois pés na nossa cara para nos lembrar disso. Essa semana, a HBO deu uma injeção de adrenalina trazendo os zumbis para o centro do palco através de uma tragédia anunciada, que vinha desde o episódio anterior. Nos últimos dois episódios, Joe e Ellie têm lidado muito com a mera humanidade, vendo os melhores e os piores caminhos possíveis para sua espécie, desde o otimismo romântico de Bill e Frank, até a amargura de matar todos de Kathleen. Mas hoje temos um episódio cheio de cooperação, ação furtiva e um lindo tiroteio em meio a uma rave de infectados. Tivemos também esperança, ingenuidade e, como sempre, um final trágico. Quer saber o que mais você não viu? Então não sai daí, eu sou o Fernando e você está assistindo ao Player Podre. Em 1968, nosso querido George Romero apresentou esse mesmo tipo de dilema em A Noite dos Mortos-Vivos e também nas suas sequências. Os personagens humanos de Romero erguem barricadas contra as massas fervilhantes de monstros irracionais, mas então, repetidamente, eles se distraem por suas brigas, baixam a guarda, e então eram baleados por estranhos ou devorados por algum transeunte. A série de TV The Walking Dead, por exemplo, durou 11 temporadas com uma ideia semelhante. Embora as fortalezas naquele programa continuassem crescendo e as pessoas dentro delas fossem mais bem organizadas, ano após ano, algum desastre catastrófico aconteceria com os mortos e os vivos e iriam acabar perdendo seu espaço. O que distingue The Last of Us dos seus antecessores é que a série não é sobre a queda da sociedade humana em si. Isso aqui não é o foco. É apenas um pano de fundo imponente e ameaçador para uma história mais íntima. Da mesma forma que comentamos em Boston, olha esse cenário rico em história que fica para trás. Quantos spin-offs e jogos de videogame não daria para fazer em cima disso? A ação dessa semana em Kansas City poderia ter ocupado um filme inteiro do Romero ou 2 ou 3 temporadas de The Walking Dead. Mas aqui esses problemas são apenas outra coisa que os heróis precisam superar, enquanto sofrem o mínimo possível de lesões persistentes. Mas claro, que nada os impedem de se sujarem com a bagunça de Kansas City. Hoje o diretor James Webb e o roteirista Craig Mazin nos arremessaram em meio de uma das mais emocionantes sequências de ação desses 5 episódios. O episódio de hoje começa com um flashback de 10 dias atrás que linka com esse episódio. Se você não viu nada sobre isso, tem uma playlist aqui com nossas análises anteriores. Aproveita e clica para conseguir nos seguir e curte esse vídeo. No jogo, temos os personagens Henry Sam e a milícia de Kansas City. Como sempre, aqui é muito mais expandido. E de fato, nos é explicado que o movimento de resistência de Kathleen superou as cruéis tropas da Fedra, arrastando seus cadáveres pela rua em uma celebração desenfreada e tão cruel também quanto a Fedra. Há quem diga que é difícil em cenários assim medir o que é certo e errado. Mas será que é tão difícil assim? Já que estamos comparando The Last of Us com seus primos, essa é uma coisa que foi muito bem capturada em The Walking Dead, que é a prisão do Negan, e não a sua execução pela parte do Rick. Pena que, como tudo em The Walking Dead, o fim dessa história sofreu tantos remendos que eu nem entendi mais ela direito. Mas vamos focar aqui. Naquela noite em Toma Cidade, Kathleen começa sua busca incansável por Henry, um ex-informante da Fedra que ela culpa pela morte do seu santificado irmão, o Michael. Ela começa reunindo todos os colaboradores que encontra e dizendo, ou mais precisamente mentindo, que se eles cooperarem terão a chance de serem julgados em seu tribunal. Ninguém aqui precisa morrer. É assim que ela descobre que Henry e seus irmãos Sam, de 8 anos, estão sob a proteção do Dr. Eldstein, o homem que Kathleen mais tarde o interrogou e depois atirou nele, como vimos no episódio da semana passada. Mas não se sinta mal pela Fedra ou pela sua rede de delatores da zona de quarentena. Como Henry explica mais tarde a Joel, as autoridades eram tão abusivas para os moradores da cidade que estupraram, torturaram e assassinaram por 20 anos. Diz ele que a cidade ficou conhecida em toda parte como Killer City. Bem-vindo a Kansas City. Ele fala isso no áudio original. Obviamente, Harry e Sam são as pessoas que se infiltraram no esconderijo de Joel e Ellie nos prédios no episódio passado. Ao deixar o esconderijo secreto do Dr. Eldstein, Henry viu Joel e Ellie escaparem de uma emboscada. Sentindo que esses recém-chegados poderiam ajudar em sua própria fuga, Henry e Sam os seguiram para propor um plano. Os 4 deveriam viajar junto pelos túneis de manutenção da cidade, que Henry insiste que estão livres de infectados, graças a um projeto secreto da Fedra que nem mesmo Kathleen conhece. Por fim, eles apareceriam em um bairro residencial e escapariam por uma ponte, bem lá no fim da cidade. No prédio, Henry opta por confessar a Joel para que ele saiba que Kathleen tem motivos para estar furiosa. Henry dedou o líder da resistência, Michael, para a Fedra, porque ele precisava de remédios para Sam, que já teve leucemia. Não trabalho com informante. Trabalha sim. Hoje trabalha. Enquanto os dois conversam,
Ellie arranjou um companheiro com gosto muito refinado que adorou seu livro de trocadalhos do carilho. O plano é colocado em prática e a série novamente me surpreende não mostrando nenhum conflito. Melhor ainda, eles encontram um pedaço de túnel que era utilizado por pessoas para fugir lá no início da infecção. Eu acho que talvez até da própria Fedra. Esse túnel chega a ser um ponto de esperança no meio de toda aquela desgraça, ao mostrar as paredes cheias de desenhos de crianças, brinquedos e até uma goleira improvisada. Ellie volta a ser criança com seu amigo de 8 anos e temos uma cena que passou despercebida de canto de olho, mas muito bonita, que é o Henry observando seu irmão jogar, se permitindo sentar e olhar, enquanto Joel brilha o olho a lembrar da Sarah, que também jogava futebol. Mas aqui, ao contrário, ele prefere não olhar. Todo o trajeto foi tranquilo, mas no final um sniper muito ruim de mira começa a atirar no grupo. A tensão toma conta de todos e finalmente vemos o resultado de todas as horas de história convergindo nisso. Você confia em mim? Vocês verão que poucas frases trocadas entre os dois serão o suficiente a partir de agora, e que nem um pai de verdade, Joel ganha a capacidade de ler Ellie através do seu olhar. O sniper é finalizado com tristeza pela parte de Joel. Durante o episódio, ele mesmo se cobrou muito pensando na justificativa que ele se dá para os seus atos cruéis. Por favor, não faça isso. Mas aqui o atirador idoso não deixa nenhuma opção. Mas a desgraça já estava feita. Kathleen e seu grupo já estavam chegando. Já que estamos falando de Romero, a cena onde Joel para o avanço do veículo com um disparo me lembrou muito a concentração do Charlie em Terra dos Mortos, dando aqueles tiros impossíveis de sniper. Mas aqui temos outra cena bem construída, tensa, e que foge do enredo do jogo. Joel salva Ellie de ser atropelada, mas todos estão encurralados atrás de um veículo. Ao contrário do videogame, esse Joel não consegue salvar todos. E ele assiste impaciente a Henry se sacrificando para permitir que Sam e Ellie escapem. O problema é todo o fardo remorso que Joel e Henry carregam em seus corações. Nada disso existe em Kathleen, que não se comove com nenhuma história triste sobre um irmão doente. E crianças morrem, Henry. Acaba assim, é a vida. Até tem uma reflexão interna que a gente fez aqui em casa que a gente percebeu uma coisa muito chata, que é o fato do irmão da Kathleen, esse homem sertão santo que nem todo mundo fala, uma pessoa incrível, mas que ninguém ouviu o cara. O Michael chega a ser sacrificado pela Fedra, mas os ensinamentos não inspiram nem sequer qualquer um dos guerreiros a não seguir a liderança maluca de Kathleen. Não necessariamente precisa alguém matar a Kathleen e tomar o seu poder, mas que pelo menos alguém pegasse suas malas e dissesse: muito obrigado, gente, tô indo embora. E também, para quem lembra da história da Ellie no segundo jogo, essa Kathleen não lembra alguém, não? Olha o que aconteceu com alguém que investe tanto numa vingança desenfreada. Na série, como isso vai afetar o destino da Ellie? Só o tempo dirá. Mas enfim, quando tudo parecia perdido, uma horda de instaladores saem de um ponto fraco na Terra, indo para cima do grupo da milícia, que revida imediatamente. A ação toma conta de todos os cantinhos da tela. Através de uma simbiose linda, Joe entende cada ação de Ellie e continua ajudando a batendo os infectados que ela não consegue dar conta. Ellie foge de um confronto com um infectado criança e resgata Henry Sam. Mas na hora de ir embora, tem a chata da Kathleen novamente no caminho para ter sua vingança. Eis que temos uma certa justiça poética acontecendo aqui, onde essa mulher que tenta matar uma criança é morta por ninguém menos do que uma criança infectada, que pula no pescoço da Kathleen acabando com ela. Mas quem rouba as cenas desse grande conflito é o nosso Big Boss. Sente o shape do pai aqui, ó. Já conversamos sobre isso no vídeo do episódio passado. Esses infectados aqui são interligados. Então, além do Byaku por si só já ser todo poderoso, notem a cena onde ele chama seus amigos. Caramba, como é que a gente vai matar uma coisa dessas? Graças a Joel cobrindo seus aliados no ninho do atirador enquanto eles correm na sua direção ao aterro, todos os 4 conseguem escapar da confusão, mas infelizmente eles não saem ilesos. Sam é infectado. No esconderijo, Ellie demonstra toda a sua ingenuidade ao tentar salvá-lo, espalhando um pouco de seu sangue em seu ferimento. A noite passa e, infelizmente, a gente vê que os irmãos aqui vão ter um destino igualzinho ao jogo. Sam sucumbe à selvageria e Henry tem que atirar nele. Sem ninguém para ficar vivo, Henry acaba atirando em si mesmo. Esse é um final verdadeiramente doloroso. Não que tenha sido diferente no jogo, mas esses irmãos aqui teriam sido ótimos companheiros de viagem. Ellie e Sam tornaram-se amigos repetidamente, se unindo por causa de uma coleção de trocadilhos e uma série de quadrinhos que ambos amavam. Pouco antes do fim, eles compartilham o que lhes assusta, e Ellie admite ter medo de acabar sozinha. Então o pobre condenado Sam
faz a pergunta que todos deveriam ter feito desde o início para acabar com essa loucura. Se você se transformar num monstro, ainda é você por dentro? Essa foi nossa análise sobre o 5º episódio de The Last of Us. Se você gostou, não esquece de clicar no curtir. Convido você também a compartilhar suas opiniões e discutir as nossas teorias malucas aqui juntos. Muito obrigado e até a próxima!